Grande prazer ter você de volta aqui trazendo esse assunto que é um assunto que precisa ser melhor explicado para a sociedade como um todo, né? Porque pouca gente, algumas pessoas ouvem falar sobre essa cota de gêneros, mas o que é cota de gêneros? Como é que isso funciona? Tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre isso e você tem uns exemplos bem clássicos aí, né? Pois é, a cota de gênero serve para qualquer gênero, tanto para os homens quanto para as mulheres. O que, que a lei eleitoral diz, né, no artigo 10º dessa lei? Ele diz o seguinte, que a cota de gênero é 30% mínimo ou 70% o máximo de uma cota, pode ser homens ou mulheres. Como as mulheres são geralmente a minoria de candidatas, elas acabam entrando na cota mínima, que é a cota de 30%, né? Que é o que muito se discute nas eleições do Brasil. Por exemplo, a gente vai ver aqui rapidamente, agora, recente, né, o Tribunal Regional do Maranhão, ele analisou aqui uma situação semelhante a essa, a fraude, suposta fraude de cota de gênero, e no caso aqui ficou comprovado no município de Cururupu, em que o TSE cassou o mandato de candidatos do PT, cassou o demonstrativo de irregularidade dos atos partidários, que é a DRAP. É aquele primeiro registro que as pessoas fazem, que os candidatos fazem na Justiça Eleitoral. A partir daí, eles estão aptos a concorrer e quem se sente prejudicado ou quem encontra uma suposta irregularidade dessa entra com a ação que é a AIME, né? É a AIG, perdão, é a ação judicial de investigação de irregularidade no processo eleitoral. Aí daí eles ingressam, né, os candidatos ingressam, aquele que se sente prejudicado, claro, o suplente, e ingressa aí no TRE, depois quem perde recorre ao TSE e o TSE dá a palavra final. E isso tem acontecido no Brasil. Por exemplo, na eleição de 2020, Humberto Jauber, foram 61 recursos remetidos ao TSE, tá bom? 14 deles só no Maranhão. Aqui o Maranhão teve 14 municípios em que 14 municípios no Brasil, 3 deles no Maranhão, Caxias, Lago do Junco e Miranda do Norte. E teve também uma situação de tutóia que todo mundo acompanhou, foi noticiado por todos os veículos de comunicação, em que 2 vereadores tiveram seus mandatos abreviados, né? Exatamente por conta da cassação de toda a votação do partido. E olha, Humberto, Jauber e James, a gente tem aqui a situação que está acontecendo agora em Tutóia. 3 suplentes ingressaram com a ação, está aí na tela para vocês, 3 suplentes ingressaram com a ação para verificação de suposta irregularidade nessa cota de gênero. Segundo a alegação que foi oferecida ao Ministério Público do Estado, essa ação foi protocolada no dia 21, a gente teve acesso aos autos aí ontem, exatamente ontem, passamos o dia todo conversando com especialistas para entender o caso. Acontece o seguinte, o PRD teve 2 candidatas, né, mulheres aqui, obviamente. Uma delas tirou, a Raquel de São Paulo, tirou 2 votos. E a Toninha Costa, do PRD, 8 votos. Já no Avante, o outro são 2 partidos, a situação é bem delicada. A Tamires da Funerária tirou apenas 3 votos. Veja bem, tem uma resolução do TSE, a resolução de número 73, que diz que essa votação ínfima, a falta de demonstração de que houve efetivação na campanha, ou prestação de contas zeradas, ou qualquer outra coisa pode gerar nulidade dos votos do partido. E olha, Humberto, os partidos em questão, o Avante tirou 3.840 votos, obteve 3.840 votos, enquanto que o PRD 5.945, uma votação expressiva. O PRD Sim, sim. elegeu 3 vereadores, eu acho que está aí na tela, né? Elegeu 3 vereadores. Um deles aqui com 1.300, o mais votado deles com 1.337 votos, o segundo com 968 e o terceiro com 657. Enquanto que o Avante, o primeiro eleito desse partido, teve 925 votos e o segundo 723 votos. Essa situação gera um desconforto tanto nos candidatos, que estão sendo alvo dessa representação dos suplentes, quanto os eleitores que votaram neles, né? Aqui tem um burburinho na rede social, muita gente dando apoio aos candidatos, obviamente, porque escolheu lá o seu candidato a vereador e vê-lo aqui ser alvo de uma representação
na Justiça Eleitoral para analisar essa suposta irregularidade e possivelmente ter uma ação que possa cassar o mandato dos parlamentares é muito dolorido, tanto para eles quanto para aquele que o apoiou, que votou, que deu ali mais de 1.000 votos, né? A representação está sendo feita aqui pelo... Agora, Elivaldo, para a Justiça Eleitoral é bastante curioso que um candidato tenha tirado 1.000 e tantos votos e outro 2 votos apenas, do mesmo partido, e aí tem aquele fundo eleitoral que deve ser dividido de igual para todo mundo, para todos os candidatos, e aí fica essa suspeição, essa curiosidade. Será se todos tiveram tratamento igualitário, tratamento igual durante a campanha, o partido teve o mesmo empenho na candidatura da cidadã que tirou 2 votos, 3 votos? É isso que a Justiça pretende corrigir, não é isso? Exatamente. A Justiça Eleitoral, Humberto, ela está sendo mais rigorosa. Ela tem lançado aí resoluções, o próprio Código Eleitoral está em processo de mudança, a lei das eleições está sendo muito mais rigorosa do que anteriormente, né? Proibindo um monte de coisa. Antigamente tinha showmício, tinha distribuição de brindes, hoje tudo isso é vedado pela legislação eleitoral, né? Tem ainda os doutrinadores que discutem muito essa questão de irregularidades, de captação ilícita de votos, né? E a própria resolução do TSE, a própria súmula do TSE, ela fala exatamente disso. Olha, se tiver uma votação ínfima, ausência de manifestação de campanha, que parece que não é o caso daqui, se tiver uma fraude de cota de gênero, ou seja, não atingir o mínimo, por exemplo, de 30%, isso pode gerar nulidade de toda a votação do partido. Conversamos com especialistas, vários especialistas aqui, advogados da área, né? E um deles disse o seguinte: olha, em 2020 o Tribunal Eleitoral aqui do Maranhão, adotou uma postura bem flexível com relação a isso. Mas as decisões do TSE têm levado os tribunais, no caso o Tribunal do Maranhão, a acompanhar o posicionamento da Corte Eleitoral do Brasil. E aí tem promovido essas investigações, essas cassações de mandatos a partir da investigação feita pelo Ministério Público e determinações do próprio juiz eleitoral da comarca, né? Por outro lado, tem especialista que diz o seguinte: olha, no caso específico de Tutóia, o PRD tinha 6 candidatas mulheres, o que equivale a aproximadamente 40% da cota de gênero, e se uma delas cair, que é o caso aqui objeto da ação, que uma delas pode cair, pode ter o mandato cassado, né? Isso é muito delicado na Justiça Eleitoral, toda essa análise. A gente foi estudar bem isso aqui a fundo para entender, e é bem delicada a situação, é bem particular, né? Se uma delas cair, ainda ficam 5 mulheres, o que não afetaria a cota mínima de 30%, ficaria ainda dentro dos 30%. Enquanto que o Avante, que teve 14 candidatos, vale lembrar que o PRD teve 16 candidatos. Aqui, como são 15 vereadores, a legislação eleitoral diz o seguinte hoje: o número de vagas mais 1. Então, eram 16 candidatos, só pode o máximo de 16. E o PRD tinham 14 candidatos a vereador, e desses 14, 5 mulheres. Se uma delas cair aqui, que é o objeto da ação, ainda ficariam 4 mulheres. Em tese, e aqui é apenas uma tese jurídica que os advogados das partes objeto dessa representação podem alegar, é que não afetaria a cota mínima e, portanto, não derrubaria o voto dos partidos, né? Ou seja, a candidatura dele seria mantida e, portanto, diplomados, empossados para o mandato dos próximos 4 anos. Mas isso são teses que vão ser analisadas por um juiz eleitoral, que vai ser remetido depois, obviamente, quem perder vai recorrer ao TSE e a palavra final certamente será do TSE. Ninguém cai agora, né? Isso é fato, porque demora, tem toda a tramitação na justiça e isso aí vai ser uma briga de gigante, como se dizem por aqui, como se diz por aqui, né? Aqui na rede social, nos bastidores, mas isso ainda vai dar muito o que falar. Humberto, pois é, para finalizar, a gente tem aí um trechinho da fala de uma das vereadoras eleitas pelo PRD. Depois que tudo isso repercutiu na rede social, ela se posicionou. Vamos ouvir. Passo aqui para dizer que o PRD tem muito compromisso com seus candidatos e fez todas as orientações
seguindo a legislação eleitoral. Então, não há nada que desabone nenhum dos eleitos a ser diplomados. Esta é a fala da professora Lucilda, professora que foi eleita aqui pelo PRD, com expressiva votação. Ela teve aqui 968 votos, né? Ela é bem querida no município e acabou tirando quase 1.000 votos aí pelo PRD. Né? Aí entramos em contato também com os outros candidatos, nenhum quis se posicionar. Elivaldo Ramos, é importante também a gente ressaltar aqui que a ministra presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, prometeu agir com mais rigor, que a corte vai agir com mais rigor na apuração desses fatos, né? Então vamos aguardar os desdobramentos e vai acompanhando aí, trazendo as informações para a gente aqui no Central Manhã. Humberto, por último, eu queria fazer só uma ressalva aqui. Tem pessoas, quando a gente entra em contato, né, para ouvir, para dar o direito de se posicionar, essa é uma premissa da imprensa, que faz jornalismo com responsabilidade. Tem gente que acha que é a imprensa que está fazendo a situação. Veja bem, quem ingressa com a ação são suplentes, não é o repórter, não é a central de notícias. A liberdade de expressão está prevista aí no artigo 5º da Constituição, notadamente nos incisos 4 e 9, né, são os dois mais expressivos, e o jornalismo faz isso. Informação com responsabilidade, portanto, não tem nada a ver com uma ação dessa. O nosso trabalho é tão somente de informar e fazer a comunicação com responsabilidade.